Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Raineri e nós vamos para mais uma videoaula de matemática da Escola Caixinha do Saber, sexto ano. Você que não é nosso aluno, mas já assiste essa videoaula, seja bem-vindo. E aos nossos alunos, por favor, abram na página 224 do nosso sistema Max. Pegue também lápis e borracha, porque nós vamos dar aqui as respostas dos exercícios. Você que fez, meus parabéns. Tá? Pegue uma canetinha aí colorida, caneta vermelha e faça um Czinho de certo. E você que ainda não fez, por favor, preencha a resposta e pause o vídeo se você não entendeu, volte. Mas o importante é que você possa estudar a partir dessa videoaula. E lembrando que nós estamos lá no PV do WhatsApp, tirando as dúvidas. Na página 224, o nosso assunto sobre múltiplos, ele dá um conceito. O que vem ser o múltiplo, né? Nós temos da matemática na parte aritmética. Múltiplo é o nome que damos ao produto de uma mesma quantidade qualquer, e um número inteiro. Portanto, a palavrinha que surge nessa definição é produto. Nós sabemos que produto é o resultado de uma multiplicação. Então, nós vamos ter a multiplicação de uma quantidade qualquer com um número inteiro. Como você estudará no próximo caderno, ou seja, no próximo ano, os números naturais eles fazem parte dos conjuntos inteiros. Dá uma pausa aqui. Os números inteiros vocês vão ver somente no sétimo ano, que são as formas positiva e negativa. Então, nós vamos ver que os números naturais ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Mas nós estamos trabalhando apenas números naturais, a partir do zero, né, maior que zero. Nós ainda não vamos entrar nesse conjunto dos números abaixo de zero. Então, essa regra é válida lá para um múltiplo, tá? Quando nós trabalhamos com os números naturais. Nós temos que ter uma ideia, quando estudamos múltiplos, da tabuada, tá, pessoal? Porque lembra que eu falei principalmente dessa importância de estudar a tabuada? O múltiplo é como se ele fizesse parte da tabuada daquele número. Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, que são os resultados da tabuada, né? Resultado de multiplicação, lembrando, é o produto. Os múltiplos fazem parte do nosso cotidiano e são importantes para que possamos avaliar certos resultados numéricos. E aí o livro ele traz um exemplo de um bolo. Vem aquela receita de bolo, tá? Então vamos dizer que esse bolo dê para 8 pessoas. Mas eu quero fazer um bolo para 16 pessoas, ou seja, o dobro. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a quantidade de materiais. Se eu quero fazer um bolo para 4 pessoas, o que eu preciso fazer? A partir dos ingredientes para 8 pessoas, eu vou diminuir essa quantidade de ingredientes pela metade. É isso que o autor do livro ele quis dizer com esse exemplo. Então, ainda na página 224, nós temos que os múltiplos não se resumem a apenas esses exemplos, como nós temos exemplos a contagem de calendário, né, anos bissexto, como nós vamos ver, as contagens de uma multiplicação de produtos de uma fábrica, não. Os múltiplos, eles possuem uma sequência. E quando nós vamos observar essa sequência, olha só, aquilo que eu falei anteriormente, 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. E tendendo aí ao infinito. Aqui nós temos a multiplicação por 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Aqui eu já vou ter 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 e 4 vezes 6 e assim sucessivamente. Então, o múltiplo, tá? Pegue aí o seu marcador de texto e grife aí essa definição. Múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação desse número por um outro número qualquer. Então, eu tenho, digamos, 5 vezes 100, 500. Então, 500 vai ser o quê? Múltiplo de 5. E nós poderíamos dizer, como já frisei bem isso, que o múltiplo é o número que significa estar no resultado da tabuada desse número. Por que 5 não é múltiplo de 2? Porque na forma natural, eu não posso dividir o 5 por 2
E na tabuada do 2, o 5 não faz parte. Eu tenho 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 3, 6. Tá? Então, quando o número ele faz parte da tabuada, ele torna-se automaticamente um múltiplo desse número. Para nós trabalharmos também a questão dos múltiplos, nós precisamos saber a divisão. Lembra que a divisão é o inverso da multiplicação? Pois bem, então eu vou ter 216, a perguntinha é múltiplo de 4? E na divisão, eu vou ter 216 dividido para 4, o quociente aqui 54, e o meu resto é zero. Logo, 216 ele é um múltiplo de 4, porque essa divisão ela é exata. Exata, pois o nosso resto aqui não, né, o nosso resto é zero. Não houve um número aí maior que zero. 182 é múltiplo de 4. Quando eu faço a divisão pelo 4, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui o 18 dividido para 4, 4. Faz a volta, 18 menos 16. 4 vezes 4, 16. Por isso sobrou esse 2 e desce a unidade. Então ficou aqui 22 dividido por 4, 5. 22 ele não faz parte da tabuada do 4. Então 5 vezes 4, 20. O resto é 2. Por não ser uma divisão exata, ou seja, por ter resto, esse número 182 ele não é múltiplo de 4. Deu para entender? Então, para ser múltiplo, o múltiplo ele é o produto, ele é o resultado de uma multiplicação. Então, pense aí, nós temos o número 15. 15 vezes 3, então nós temos 45. 45 ele já vai ser múltiplo de 15 e múltiplo de 3. Tudo bem? Então, trouxe aí uns exemplos, olha, múltiplos de 4 e de 6. Então, nós vamos pegar a tabuada a partir do zero. Lembra que o zero ele é um elemento neutro? Né, o zero aí ele vai ser sempre, todo número multiplicado por zero vai ser zero. E aqui o elemento neutro é o 1. Quando eu multiplico 4 por 1, sempre vai dar o próprio resultado. Então, eu vou ter 0, 4, 8, que já é a tabuada vezes 2, vezes 3 e vezes 4. Tá? Multiplica esses números naturais por 4. E aqui a tabuada do 6. Ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E assim sucessivamente. Tá? Quanto é 6 vezes 7? 42. Muito bem. Vamos praticar a tabuada, viu, gente? A tabuada ela é importantíssima para que nós possamos resolver esses exercícios de múltiplo. Não adianta fazer somente na calculadora, que uma hora você vai precisar aí usar o seu raciocínio para saber qual número vai ser múltiplo do outro. Tudo bem? Bom, pessoal, tem um exercício aí na página 226, tá? Aí já está respondido, mas nós vamos analisar cada um. Tá? Então, é só para você escrever sim ou não em cada situação. Nós temos 12 é múltiplo de 6. Claro, né, pessoal? O 12 ele faz parte da tabuada do 6, 6 vezes 2. Veja, eu posso usar tanto a multiplicação como a operação inversa, que é a divisão. 12 dividido para 6, 2. 27 é múltiplo de 2? Claro que não, né, gente? 27 é um número ímpar. Então, esse número, lembrando, nós vamos ver daqui a pouco uma tabelinha que tem no sistema, mas todo número ímpar divisível por 2, tá? Quando eu vou dividir, o resto sempre vai ser 1. Tá bom? Todo número ímpar, quando dividido por 2, o resto sempre é 1. 18 é divisível por 9? Claro, faz parte da tabuada do 9. 49 é múltiplo de 7? Pensa no número aí para dar 49, multiplicado aí quando multiplica o 7. 7 vezes 7, 49. 15 é divisível por 2? 15 é ímpar, então não. 28 é múltiplo de 3? Olha a tabuada do 3. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 10, 30. Então, 28 não faz parte. Lembra da regrinha de divisibilidade? 28 soma 2 mais 8, 10. 10 não faz parte da tabuada do 3. 40 é divisível por 5? Critério de divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 e 5. Então, é divisível sim. 56 é múltiplo de 8? Lembra lá da tabuada? Qual o número que multiplicado por 8 dá 56? Pensou? Lembrou? Isso, 7. Então, faz parte sim. É múltiplo, 56 é múltiplo de 8.
Tudo bem? Se você ainda não anotou tudo, dá uma pausa no vídeo e coloque aí as respostas para você que acertou, continue estudando. Ainda na página 226, nós temos realizando as operações inversas da multiplicação e considerando apenas resultados com resto zero, escreva um número, se um número é múltiplo ou não do outro, tá bom? E aí justifique sua resposta. Bom, pessoal, aqui, como vocês já estudaram o critério de divisibilidade, você poderia aplicar o critério de divisibilidade. Eu tenho 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Esse número é par e é divisível por 3. Então, logo, ele vai ser também divisível por 6. Mas se você fizer a divisão, tá bom? Olha só, tá? Ficou um pouquinho apagado, mas eu creio que dá para enxergar. Se você armar a divisão, vai ser 324 dividido por 6, vai dar 54. Logo, o resto vai ser zero. Então, esse número, sim, é múltiplo. Então, você ia fazer o resultado, aí fazer a sua conta e colocar como sim. O 597 é múltiplo de 7? Não, tá, gente? Quando eu vou dividir 591 dividido por 7, o meu resultado é 84, o quociente, porém o resto é 3, não é 0. Pelo resto ser 3, então nós temos aí que esse número 591 não é múltiplo de 7. O 158 é múltiplo de 12? Então, quando você faz a divisão, o número aí no quociente será 13, no resto 2. Portanto, não é múltiplo, também não vai ser divisível. 345 é múltiplo de 15? É uma divisão exata, tá? Nós vamos ver daqui a pouco um critériozinho bem simples do critério de divisibilidade por 15, tá bom? Então, quando a gente aprender esse critério, utiliza aqui no 345, tá? Esse exercício era apenas para você fazer uma sequência dos 10 primeiros múltiplos. Muitos alunos que me mandam mensagem erraram, tá bom? Por quê? Porque esqueceram o zero. Eu não posso esquecer o zero. Então, olha só. É como se eu fosse fazer a tabuada, lembre-se, os 10 primeiros múltiplos. E na tabuada, quando você tem de 0 a 10, você tem ali 11 múltiplos. Então, vai começar, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 10 números aí que são os primeiros múltiplos. Então, teve aluno que foi bem esperto também. Acrescentou o 0 e foi somando. Não precisou multiplicar. Outros foram na tabuada. Olha, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. Né? Olha, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Até o 6 vezes 9, 54. Outros foram aumentando de acordo com a quantidade. Ó. 8 mais 0, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. E aqui eu vou ter 32 mais 8, 40. Aqui aumentando de 9 em 9. E esse último bem fácil, que era só você multiplicar por 1, por 2, por 3, o 11. Então ia dar 0, 11, 22. Perceba que essa sequência aqui, olha, na letra A aumenta de 6 em 6, na letra B de 8 em 8, na letra C de 9 em 9 e por fim vai aumentando de 11 em 11, tá bom? E aí se eu tivesse os até 10, aí já seria o quê? 60, 80, 90 e 110. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Pessoal, página 227 ainda. A Copa do Mundo de Futebol Masculino, ela ocorre de 4 em 4 anos, sendo que a última foi disputada na Rússia em 2018. Quando serão as próximas 3? Se é de 4 em 4 anos, o que eu posso fazer? Vou acrescentando aí 2018, que foi a última Copa, somo mais 4. Então, vou ter como resultado 2022, tá? Daqui a 2 anos, 2026 e 2030. A pergunta é quando ocorrerão as 3 próximas Copas, né? E aí os Jogos Olímpicos também ocorrem de 4 em 4 anos, né? O último foi em 2016, inclusive foi aqui no nosso país, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E aí vem uma perguntinha, e aí a resposta me deixou até um pouquinho triste, sabia? Porque, olha só, esse ano aí era um ano de Jogos Olímpicos, né? O ano de 2020. E foi adiado para o ano que vem, devido a toda essa situação,
Mas, como nós tratamos aqui de uma conta, então não coloque 2021 não, tá? Apesar dos jogos não ocorrer esse ano, mas pelo calendário seria esse ano. E esses aqui eu creio que, não sei se vai ter uma alteração, né? Talvez o Comitê Olímpico faça essa alteração. Mas a partir do momento que eu tenho 2016, eu vou somar mais 4 a 2020, que seria esse ano, 2024 e 2028, ok? Então, pessoal, olha só, vamos continuar. Na questão 6, tem um dever aí bem legal, que é o pictograma, tá? Então, só peço licença aqui rapidinho. Eu esqueci meu livro para ler. O sexto ano foi representado por esses bonequinhos. Quando um boneco ele é completo, eu tenho o número, a quantidade de 20. Então, o pictograma nada mais é do que um gráfico representado aí por imagens para simbolizar valores. Então, olha, perceba que um bonequinho completo ele equivale a 20. E esse bonequinho aqui ao meio equivale, né, metade de 20 e 10. Então, perceba que no sexto ano, que é a primeira pergunta aí, o que eu tenho? Qual é a quantidade de alunos do sexto ano? Então, eu vou ter aqui, ó. Você poderia fazer de duas maneiras. São 6 bonequinhos, então você podia fazer 6 vezes 20. Ou fazia 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. É mais trabalhoso, mas faça como você acha melhor, né? Como você consegue entender e consegue transmitir a sua mensagem. Então aqui eu tenho que no sexto ano dessa escola aí, tá? Tem 120 alunos. Já o sétimo ano, olha, ele vai ter aqui, ó, são 4 vezes 20, 80, mais um, né, essa metade aqui que vale 10, então no sétimo ano eu tenho 90 alunos. O oitavo ano, eu vou ter aqui 5 completo, então 5 vezes 20, 100, mais um aluno aqui, 10 alunos, né, esse desenho pela metade, então no oitavo ano eu tenho 110 alunos. Tá? E no nono ano são 4 bonequinhos completos, cada um equivalente a 20, então 20 vezes 4, 80. E a letra B dessa questão, ela pede para você somar todos esses valores. Então você tem 120 no sexto, sétimo ano 90 alunos, 110 no oitavo e no nono 80 alunos. O que você pode fazer? Pega o sétimo ano com o oitavo, 110 mais 90, faz o cálculo mental, já dá 200. E aqui eu tenho 120 do sexto ano com o nono ano, 120 mais 80, 200 também. 200 mais 200, então essa escola aí, ela possui o quê? 400 alunos, tá bom? Se eu pegasse essas duas imagens e somasse, olha, então ela já seria uma imagem inteira, valeria 20, tá bom? E aí, tendo esse 20, olha, aqui são 6, aqui já seria mais 4, 10, mais 1, 11. 11, não é? Aqui ó, já teria mais 5, 16, mais 4, 20. Então, 20 vezes 20, 400. Tudo bem? Deu para entender? Tá? Se você quiser criar um enigma, um pictograma, faz um desenho, coloca a quantidade de valores e passa aí para o colega aí no WhatsApp, né? Faz um desafio para ele, isso é bem legal, tá bom? Essa nossa aula aqui ela é um pouquinho extensa, tá? Que nós vamos tentar fechar ao máximo esse conteúdo. Então, se você quiser dar uma pausa, mandar a mamãe fazer uma pipoca ali, tomar um guaraná, fique à vontade, tá bom? Mas não esqueça de corrigir o nosso exercício. E mande mensagem lá no nosso PV ali, colocando suas dúvidas, tá? Bom, pessoal, olha só. Vamos relembrar um pouquinho os critérios de visibilidade da aula passada. Página 230 tem essa tabela. Então, o critério de visibilidade por 2 é um dos mais fáceis. Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou ter aqui o dividendo, divisor, quociente e resta. Perceba que quando os números são pares, a divisão, claro, ela é exata. E o que eu falei anteriormente, quando o número é ímpar, a divisão aqui é o quê? Não exata e o resto sempre vai ser 1. Todo número, pessoal, vocês vão ver quando nós formos estudar, se Deus quiser, já na aula presencial, né, no outro semestre, os números decimais.
Então, a metade de 31 seria 15,5, que é um número decimal. Quando você pega, no caso, as duas metades e tira o 0,5, aí fica 15, 15, né? 15, 15, 30. E esse 0,5, esse meio com o outro meio, vai formar esse 1 aqui, tá bom? Então, isso aí nós vamos ver quando nós estivermos trabalhando os números decimais, tá bom? Números fracionários. Você já viram esse assunto, tá? No quinto ano. Mas no sexto ano a gente apenas reforça mesmo com questões de expressões e tudo mais. Pessoal, divisibilidade por 3. Lembre-se da divisibilidade por 3. Todo número, eu vou pegar ali os seus algarismos e somar. E se a soma dos algarismos for da tabuada do 3, o número ele se torna divisível por 3. Pensa no número 48. 4 mais 8, 12. O 12 ele faz parte da tabuada, né? Eu tenho 4 vezes 3, 12. Então, era isso para você fazer. Ele deu a sequência aqui dos 15 primeiros múltiplos de 3. Então, foi de 0 a 42. 0, 3. Perceba que é a tabuada do 3 aqui. Ó. 0 vezes 3, 0 vezes 1, até o 3 vezes... isso, até o 14 vezes 3, tá bom? Então, primeiros 15 números. Então, eu começo por 0. Claro que vai terminar aqui no 14. O que eu ia fazer no exemplo? Todos esses números aqui eles fazem parte dessa sequência. Então, eu ia somar. 1 mais 5, né? 15 é formado pelo algarismo 1 e 5. Tá? Então, 1 mais 5, 6. 1 mais 8, 9. O 2, 21, 2 mais 1, 3. 24, 2 mais 4, 6. O 27, 2 mais 7, 9. O 30 é 3 mais 0, 0 elemento neutro da adição. 3 com 3, 6. 3 com 6, 9. 3 mais 9, 12. E 4 mais 2, 6. Então, perceba que todos esses resultados eles fazem parte da tabuada do 3. Deu para entender? Tá? Se não deu, né, procure também assistir novamente a aula Critérios de Divisibilidade. Tá? Que lá está bem explicado. Leia o livro e vamos dar continuidade. Ainda na página 231. Sem efetuar a divisão, responda. 1786 é divisível por 3? Justifique. Então, você ia pegar o 1, o 7, o 8 e o 6. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 6, quanto é que dá? 22, não é? Então, olha só. 22, ele faz parte da tabuada do 3? Não. Logo, esse número 1786 ele não é divisível por 3. A justificativa você coloca aí com as suas próprias palavras. Tá? Ou seja, se eu dividir por 3, o resto não vai ser 0. Aplicando o critério de divisibilidade, o resultado, somando os algarismos, o resultado é 22 e não é múltiplo de 3. Tá? Quem vai fazer essa justificativa é você. Tudo bem? Página 232, tá? Folhei aí, tá? Em uma lanchonete, todas as mesas têm 4 lugares. Vamos imaginar isso aí, não é? Sem efetuar a divisão, escreva se é possível que a capacidade dessa lanchonete seja de... Lembrando que, qual é o critério de divisibilidade por 4? Eu tenho os dois últimos algarismos, unidade e dezena. Então, ou eles vão ser 0, 0, ou esses números vão ser múltiplos e divisíveis por 4, ou seja, vão fazer parte da tabuada do 4. Então, 142, pensa só, pega os dois últimos números, dezena e unidade, 42, ele faz parte da tabuada do 4? Não. Tá? Então, logo esse número, o número todo ele não se torna divisível por 4. Lembrando que quando o número for ímpar, ele não é divisível por 4. 110, o 10 não é da tabuada do 4. Olha a regrinha, 100, dezena e unidade são formadas ali, compostas pelo 0. Então, 0, 0, claro que é um número divisível por 4. 135 é um número ímpar, então não é divisível por 4. 128, 28, ele faz parte da tabuada do 4? Faz, né? Eu tenho ali o quê? 7 vezes 4, 28. Então, sim. Tá? Então, a resposta foi não, não, sim, não, sim. Tá bom?
E aí justifique a resposta dos números negativos. E aí você vai usar ou o critério de divisibilidade, ou pela própria divisão, quando divide ali o resto é zero, o resto não é zero, tá? Então, sejam bem criativos aí na sua justificativa, tá? Mas, já pelo que eu expliquei, já dá para colocar qual é a justificativa. 42 ele não faz parte da tabuada do 4, 10 não é um múltiplo de 4, 35 é um número ímpar, né? 135. Então, tudo isso já serve como justificativa para a sua resposta. Página 232. Essa aqui, tá bom, gente? Nós estamos percebendo que alguns alunos não estão assistindo nossas videoaulas, tá? Então, esse aqui é o desafio da nossa videoaula. E, graças a Deus, tem uns alunos que estão assistindo as aulas e participando. Eles me mandam no PV ali. Sempre eu deixo uma questão aí no ar. No livro de vocês tem uma seção sobre anos bissextos, tá? Que são aqueles anos que acontecem de 4 em 4 anos. Tá? E aí eu tenho 366 dias nesse ano. É um dia a mais lá no dia, né, o famoso 29 de fevereiro. Explicado ali na ciência pelo movimento de rotação da Terra. A Terra dura os 365 dias mais 6 horas para fazer o movimento. Então, de 4 em 4 anos faz a multiplicação, 6 vezes 4 é 24, que corresponde a esse dia, né, a mais. Mas foi feito todo um cálculo para o número ser bissexto. Não adianta só ser divisível por 4. Tem uma regrinha. Então vocês pode me mandar um áudio no grupo, né? Olha, professor, a regra para ser ano bissexto é essa. E também respondendo aqui essas duas questões da letra B e C. Então, olha só. Assinale os anos que foram bissextos, tá? Pela essa tabela aí, eu tenho que o ano de 1776 foi bissexto e o ano de 1600. Tá? Por que o 1900 não foi bissexto? Que ele termina em 0 e 0. Não é a regra? Não dá para dividir por 4? Tem lá a regrinha do ano bissexto. Então é essa aí que você vai me passar. O ano que estamos é bissexto? Sim, né, pessoal? 2020 foi um ano bissexto. O dia foi tá bem recente. E nós temos aí o dia 29 de fevereiro foi num sábado, inclusive. E aí você vai responder a regrinha do ano bissexto e vai falar. Geralmente, os nossos alunos têm 10 anos, então nasceram em 2010, 2011, né? Poucos aí que estão no sexto ano, mas 2009 e 2010. Então você vai dizer se o ano foi bissexto. E, tá? Como eu nasci no ano 2002, tá? Eu tenho 18 anos. Quem dera, tá? Eu nasci em 1988, tá? Não estou mentindo, não. Então, diga lá se esse ano também foi bissexto, tá bom? Então, vamos continuar a nossa videoaula. Divisibilidade por 5. Meu amigo, muito fácil divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 e 5. Pronto, é só isso. Então, perceba que todos esses números são divisíveis por 5. O que eles têm em comum? Olha para os números, olha para a casa das unidades, o último número. O que acontece? Todos os números aí você podia colocar como a justificativa. Todos os números terminam ou em 0 ou em 5. Tudo bem? E aí obedece o critério de divisibilidade por 5. Jogo rápido, sem efetuar os cálculos. Essa aí é uma barbada, né, gente? Olha só. Quais quantias podem ser obtidas com cédulas de 5? Então, logo vai ser a letra B, 95, né? A e a C não terminam em 0 e 5. E a D e a E, que terminam em 0, a letra D, e 5, a letra E. Tudo bem? Deu para entender a nossa divisibilidade por 5? Todo número terminado em 0 e 5. 2020 é divisível por 5? Com certeza. Usando os critérios de divisibilidade, responda sim ou não. Tá? Eu tenho 146 é divisível por 2, por 3 e 6. Ele é par, é divisível por 2. Vamos somar os algarismos. 1 mais 4, 5. 5 mais 6, 11. Então, ele não é múltiplo, não é divisível por 3. Se não é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, não é divisível por 6. Critério de divisibilidade por 6. O número tem que ser, ao mesmo tempo, divisível por 2 e 3. Tudo bem? Não pode ser divisível por um e não pelo outro. Tá?
Então, aí ficou sim, não, não. 705 é divisível por 2? 705 ele é ímpar, já não vai ser divisível por 2. Logo, não vai ser divisível por 6. Mas, se você somar 7 mais 0 mais 5, o resultado é 12. Então, aí ele vai ser apenas divisível por 3. 96 é divisível por 2, 3 e 6? Ele é par. 9 mais 6, 15. Então, ele é divisível por 6. Então, isso aí, né? Você gosta de aula? Tá gostando da videoaula? Sim, sim, sim. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Aplicando os critérios de divisibilidade, responda as questões. Aí nós temos a divisibilidade por 8, que ela é parecida com a divisibilidade do 4. Só que diferente tem que ser os três últimos números, unidade, dezena e centena, ser 0, né, 0, 0, 0, ou dar um número divisível por 8. Né? Então, pensa lá, 320, né? 32 é da tabuada aí do 8, tá? Então, é possível embalar 1.000 bombons em caixas de 8 cada um? Justifique sua resposta. Claro, terminou em 000, é divisível por 8. É possível embalar 360 bombons em caixas de 8? Olha só, geralmente a gente corta o 0 e calcula lá, 36. 36, ele faz parte da tabuada do 8? Não. Mas eu não posso afirmar completamente que 360 não é divisível por 8. Então, eu vou fazer o cálculo. Olha, eu tenho ali que 360 divisível por 8 é 45. E logo o meu resto é 0. Então, esse número sim vai dar para colocar ali, criar 45 caixas e cada caixa vai ter 8 bombons, totalizando 360. Tudo bem? Então, né, sim aí para essa resposta. Tá? Tá copiando, tá fazendo exercício. Divisibilidade por 9, nós já estamos chegando ao fim. Tá? Também muito fácil, é igual ao critério por 3, só que tem que ser um número da tabuada do 9. Você vai somar, olha só. Eu já peguei aqui os números 432, já foi feita a soma. 4 mais 3, 7 mais 2, 9. 5 mais 6, 11 mais 7, 18. 8 mais 9, aí eu tenho aí 17. 5 mais 5, 10. Então, 17 mais 10, 27. E aqui eu vou ter, ó, 6 mais 6, 12, com 8, 20. E 6 mais 7, 9 mais 7, 16, com 20, 36. Então, todos esses números aqui, eles são divisíveis por 9. E qual é a justificativa? Somando os algarismos, vai ser encontrado um resultado que é múltiplo de 9, que está na tabuada do 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Tá bom? Então, isso aí é para a gente fazer. Quando a gente aplica o critério de divisibilidade, é para nós já sabermos se a divisão vai ser exata ou não, tá? Mas é importante também que, se pedir para dividir, você vai ter que fazer a armação e resolver. Tudo bem? E aí, jogo rápido, né? Sem usar a divisão para pintar os quadros que são divisíveis por 9. Então, eu vou aqui somar 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Não faz parte da tabuada do 9, tá bom? Seria divisível ali por 3, mas não por 9, tá? E aí, o que nós vamos ter? 702. Sim, 7 mais 2, 9. 4 mais 5, 9 mais 6, 15. Não é divisível. E o 198 é divisível por 9, porque aí a soma vai dar 9 mais 9, 18. Lembrando, ó, fazendo aqui a inversão aqui da ordem dos algarismos, todo número aqui, olha, eu tenho 702. 207 também vai ser divisível por 9, porque a soma sempre vai dar 9. Se eu pegar aqui, tiro 0, 27, né? Então faz parte da tabuada. Aqui, olha, eu posso inverter, ó, 189. 189 vai ser divisível por 9. 819 vai ser divisível por 9, porque a soma vai sempre dar um número múltiplo de 9. Tudo bem? É isso aí, então, nós vamos colocar aqui o critério de divisibilidade por 10, que é o mais simples, todo número terminado em 0. Porém, pessoal,
O livro trabalha também o critério por 100 e por 1000. Já por 100, os dois últimos números, dezena e unidade, vai ter que ser 0. Se for só o número da unidade, não vai dar para dividir por 100. Dá para dividir por 10, não por 100. E para dividir por 1000, tem que ser, os três últimos números têm que ser 0. Senão, não vai dar para dividir aí pelo 1000. Então, o 1890, tá? Critério de divisibilidade, ele vai ser divisível por 10 porque ele termina com 0. Já pelo 100 e pelo 1000, ele não vai ser divisível, tá? Precisaria por 100 2 zeros e por 1000 ter 3 zeros ali. Unidade, dezena e centena ser o algarismo 0. O 1200, o 12.000, tá? Claro, ele vai ser divisível por 10, o zerinho ali na dezena. Tem 0 na dezena e centena. E formado ali por centena, dezena e unidade, é 0, né? Então, quando tem 3 zeros, dá para dividir por 1000, por 100 e por 10. Olha o 500. Agora tá fácil, né? O 500 vai dar para dividir por 10, que o último número é 0. Por 100, porque a dezena e unidade é 0. Mas já não vai dar para dividir por 1000. Até porque 500 é menor que 1000, não é, pessoal? Então, olha, não vai ser divisível por 1000, mas é divisível por 10 e por 100. Tá? Esse é o exercício aí da página 236. Vamos continuar. Lembra que eu falei que eu não passei na primeira videoaula, mas o livro ele traz esse critério aí bem legal também da divisibilidade por 15. Tá? Um número ele é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Em outras palavras, um número vai ser divisível por 15 quando ele termina em 0 e 5, que é o critério por 5, e a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. Tá bom? É até mais fácil. Ó. Então, o número terminou aqui em 5, soma 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. Então, eu vou ter que 9 é um múltiplo de 3 e esse número terminou em 5. E aí, é divisível por 15. Tudo bem? Vamos exercitar. Opa, já veio até com a resposta. Ó. Usando os critérios, página 232 do nosso sistema Max, jogo rápido. Usando os critérios de divisibilidade, responda sim ou não. 185 é divisível por 15? Então, para ser divisível por 15, tem que ser divisível por 3 e 15 e 5 ao mesmo tempo. Eu peguei uma versão antiga, olha, essa aqui não foi editada, tá, pessoal? Então, se você somar aqui 1 mais 8, 9, 9 mais 5, 14. Então, peço 1000 perdões, tá? Desconsidere esse sim aqui, vai ficar não, sim, não, tá bom? Por favor, me desconsidere aí, tá? Ele é divisível por 5 porque ele termina em 5, mas ele não obedece à regra, tá, pessoal? Então, esse sim aqui tá errado, tá bom? Menos 10 para o professor aqui, tá? É não. A resposta que fica não, sim, não, tá bom? 612 é divisível por 3, 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Sim. É divisível por 5? Não, não é, gente. Ele não termina em 0, 5. Logo, ele não vai ser divisível por 15. E aí, 90 é divisível por 3? Sim, porque 9, né? 9 mais 0 dá 9. Termina em 0. E logo, quando é divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo, a resposta também é divisível, né? O resultado ali, o 90 é divisível por 15. Tá? Então, perdão aqui pela essa falha aqui. Tá bem aqui, é não. Só revisando. Estou perdoado? Sim, 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 tá? Espero que sim. Qual algarismo deve ser escrito no espaço em branco para que o número seja divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo? Essa aqui foi uma questão parecida com o do simulado, tá? Bom, pessoal, a regra é o seguinte. Eu tenho o número, vai ser 650 alguma coisa. Pode ser 650 até o 659. E a regra diz que tem que ser divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo. Se é divisível por 2, então vai ter que ser um número par, não é? E se for divisível por 5, não tem que ser terminado em 0 e 5. Então, obviamente, o único número em comum que nós falamos agora foi o 0. Então,
o número 650 ele é divisível por 2, porque ele é par, e por 5, né, ao mesmo tempo, tá bom? Então, o resultado aí seria 650. Vamos continuar. Usando o critério de divisibilidade, indique os números divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, indicado com X. Eu desobedeci e coloquei um sim aí, mas é para ficar mais em evidência. Bom, pessoal, então o 341, tadinho, não é? Olha só, manda lá no áudio para mim se o 340 é um número primo. Vê se você consegue encontrar um divisor. Na próxima aula, que é fatoração, eu vou explicar sobre números primos. Mas ele não é divisível por 2, justamente por ser ímpar. Por 3, 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Quando ele é ímpar, também não é divisível por 4. Não termina em 0 e 5. Não é divisível por 2. A soma não dá 9 e não termina em 0. Tadinho, não é? Mas não é porque ele não é divisível por nenhum que tem que excluir ele não, tá? Deixa ele aí, tá? Aqui, olha, é um número ímpar, perdão, um número par, tá? 32 aqui, 1632. A soma 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10, mais 2, 12. 32, ó. Olha só o critério. Ele é da multiplicação do 4. Claro, não vou marcar por 5. Né? Como aqui o resultado é 12, não é divisível por 9, nem por 10, por não terminar em 0. Mas se o sim está aqui, ó, perceba que todos que estão marcados sim no 2 e no 3, eles estão marcados no 6, que é a regra. Tá bom? E olha só, o 2.700 e o 9.000, parabéns para eles, tá? Que nem aqueles nossos alunos que fazem todos os deveres, mandam áudio, mandam pergunta, tá bom? E aí, olha só, ele é divisível por 2, por 3, ó, 2 mais 7, 9, aqui também dá 9. Termina em 0 e 0, divisível por 4, já divisível por 5 e por 10, por terminar em 0. Como é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, é divisível por 6. E aqui é divisível por 9, justamente pelo resultado 2 mais 7 dá 9. Tá bom? Aqui, olha, não é par, então é ímpar, não é divisível por 2. Já não é divisível por 4. A soma aqui vai dar 18. Não é da tabuada do... Aliás, é da tabuada do 3, mas também, por ele ser ímpar, ele já não vai ser divisível por 6. E aí deu 18, ele é divisível por 9. Tudo bem? Então, vocês vão completando. Olha. 4.050. Soma aqui. 4 mais 5, 9. Então, 9 já é múltiplo de 3 e 9. E ele é par. Por isso que está marcado. Lembrando, é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. É divisível por 6. Terminou em 0. É divisível por 5 e 10. Tá bom? Dá uma pausa no vídeo aí e complete sua tabela caso você não tenha feito. Qual é o maior número natural possível, formado por 3 algarismos que seja divisível por 5, 2, 3 e 6? Vamos entender essa questão. 3 algarismos é unidade, dezena e centena. Então, o maior número que eu posso formar com 3 algarismos, repetindo os algarismos, é 999. E o menor é o 100, com 3 algarismos. Mas aqui tem que ser o maior possível dividido por 5. Então, 999, como é o maior, por 5 vai ser o 995. Porque tem que terminar em 0 e 5. Como 999 é ímpar, o antecessor dele é 998. Que é o divisor ali, né, o maior possível divisível por 2. 999 somando 9 mais 9 mais 9 dá 27. Então, ele vai ser o maior possível divisível por 3. E por 10, né, que vai ser, quanto mais aumenta aí o divisor, né, mais o número ele se torna menor na situação. Então, vai ser somente o possível aí 990. Tá bom? Lembrando que tem que ser formado por 3 algarismos. Tá? Ok? E aí, eu acho que a gente já está finalizando, né, nossa aula. Verifique quais dos números a seguir são divisíveis por 8. Então, eu logo sei que esse aqui é divisível por 8, porque, olha, os 3 últimos números dá 40, não é? Então,
vamos lá fazer a nossa divisão. Ó. 832, o resto aí, tá bom? É 0. 832 dividido por 8 dá 104, o resto 0. Então, sim, é divisível. Eu peguei aqui os 3 últimos números, ó. Apliquei o critério de divisibilidade. Os 3 últimos números, 0, 40. Então, 40. 40 dividido por 8, 5. Então, esses dois A e B são divisíveis por 8. Tá? Você ia marcar um xzinho aí. Perceba, 428 não faz parte, não é múltiplo de 8. O resultado aqui dá 53, o resto 5. E 144 também, olha, o quociente aqui dividindo. Você não precisar dividir o número todo, tá, gente? Só usa o critério de divisibilidade, pega os 3 últimos aí e divide por 8 para ver se dá o resultado. Tudo bem? Nós ainda temos aqui questão 6 e 7, tá? Escreva todos os números naturais entre 35 e 50 divisíveis por 2. Então, eu vou pegar... Olha, se é entre, não pode ter o 33, ele não vai ter mesmo porque ele é ímpar, e o 50, tá? Então, eu vou ter quem? 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48. Por que o 50 não entra? Porque é entre. Então, tem que ser maior que 33 e menor que 50. Tá bom? Anote aí esse resultado, corrija. Aqui eu vou ter que determine o menor número que devemos somar a 213. O número 213, perdão, o número 213 ele é fixo, tá? Então, para ele ser divisível por 2, lembre-se, somar. Então, eu tenho que somar mais 1. Ficou um pouquinho apagado aqui, mas aí somando mais 1 vai ficar 214. Aí torna o número par, é divisível por 2. 13 ele não faz parte da tabuada do 4. Então, quem é o próximo número? Eu tenho 12 e 16. Para dar 16, eu vou ter que somar aqui 213 mais 3 para dar 16. Logo, vai ser divisível por 4. Para dividir por 5, 213, o próximo ali tem que ser 0 e 5. Né? Então, não posso diminuir. Então, vou ter que somar mais 2 e vai formar 215. Tá? Lembre-se, o número 213 ele é fixo. Então, 213, na soma dele, dá 6. Então, ele seria divisível por 3. Tá? Mas aí, para ser divisível por 9, ó, eu tenho aqui 2 mais 1, 3 mais 3, 6. Como eu só posso somar na casa aqui das unidades, então, se eu trocar aqui, se eu somar, olha, 6 para 9 faltam 3. Então, 3 mais 3, 6. Ó. Bem aqui. Então, se eu somar 213 com 3, vai dar 216, aí vira um múltiplo de... Né, a soma dos algarismos vira um múltiplo de 9. E por 10, eu vou ter que somar 7. Eu não posso diminuir para 210. Eu tenho que somar. Então, o próximo número terminado em 0 seria o 220. Então, para obter 220, eu somo 213. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa videoaula. Tá? Hoje foi uma aula bem extensa, um pouquinho cansativa, eu sei, mas é porque a gente precisava fechar a nossa unidade. Essa semana eu ainda vou lançar um vídeo sobre números primos, fatoração e MMC e MDC. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui e que vocês possam, né, continuar fazendo as nossas atividades. Que Deus abençoe a todos e que nós, né, possamos em breve nos ver aí presencialmente. Tudo bem? Deus abençoe a todos. Né? Deus aí possa abençoar o seu lar nesse momento. Muito obrigado e fiquem com Deus.